Direto da redação. A Alerj ela pode eleger um novo presidente essa semana, porque nos próximos dias, porque o Tribunal Regional Eleitoral retotalizou os votos que faltava para definir ali um novo deputado. Demorou muito, né? Nós estamos falando, demorou muito. Mas retotalizou os votos, efetivamente já tem um novo deputado lá com a cassação do Rodrigo Bacelar. E essa retotalização de votos é referente à eleição de 2022. E esse seria o critério que estava faltando para a Alerj então definir e eleger o novo presidente. Vamos conferir aqui as informações da reportagem do Vladimir Platonov. Falamos aqui da frente do Palácio Guanabara, que continua sem governador efetivo desde a renúncia de Cláudio Castro no dia 23 de março, ou seja, há mais de 3 semanas. A homologação da retotalização aconteceu no início desta tarde no TRE. O deputado delegado Carlos Augusto, do PL, que era suplente, garantiu a vaga aberta com a cassação do ex-deputado Rodrigo Bacelar, que atualmente está preso. Com isso, a Alerj poderá proceder com a eleição de seu novo presidente, que pode acontecer já nesta semana. Porém, por determinação do STF, o futuro presidente da Assembleia não entrará automaticamente na linha sucessória ao governo do Estado, enquanto os ministros do Supremo não terminarem de votar o processo de sucessão no Estado, se por eleição direta ou indireta. O presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, continua à frente aqui do governo como interino. Lembrando que ele raramente vem aqui ao Palácio Guanabara e prefere despachar lá do Tribunal de Justiça. Porém, ele já está fazendo mudanças no secretariado e também em outros cargos de governo, como podemos ver no Diário Oficial. Agora, quanto tempo ele permanecerá à frente aqui do governo do Rio de Janeiro, isso por enquanto ninguém sabe. Você acha que o desembargador está aparecendo mais? Não, agora? O desembargador, na verdade, ele está tentando mostrar que ele está tentando fazer mudança, mas ele não tem muito que mudar, ele não tem base política, ele não tem ninguém. O Rio de Janeiro vive uma situação inusitada. O Rio de Janeiro não tem governador, não tem presidente da Alerj, não tem presidente do Tribunal de Justiça. Tá nesse Você não acha que ele está recebendo fortes críticas para poder já mexer no cenário, não? Acho que ele não mudou nada e ainda que ele seja criticado, ele não pode mudar muita coisa. Ele vai nomear quem? Vai nomear juiz? Eu não vi ele dando entrevista ainda não. Não, já deu. Já deu entrevista? Tem falado, tem dado entrevista. Tá até seduzido, tá até gostando de ser governador. Tá até gostando. Ele aumentou agora a diária para viajar. Ah, é? A diária de governador para viajar. Ele deu alguns passos ali. Ele, digamos, fez um ensaio no salão ali do Tribunal de Justiça, porque ele não vai ao Palácio Guanabara. Mas a questão toda é que ele não tem base política. Quem vence a eleição pelo voto popular tem partidos, tem base, tem quem nomear, tem colaboradores, não tem ninguém. Ele só tem ele. E talvez se ele indicar algum desembargador para assumir cargo na esfera do governo do Estado, não vai. Quem quer responder, botar CPF na reta? Porque quem ganha herda os problemas. Não tem... Não é desse jeito. Mas a questão toda, Fabrício, é que há ali, essa questão jurídica, é que está atrapalhando politicamente a questão do andamento no Estado do Rio de Janeiro. Porque o Supremo Tribunal Federal está até agora na pauta, sem julgar ainda, sem definir se a eleição é direta ou indireta, quando a norma define que a eleição ela é indireta. Eu não sei por que o tribunal, como foi que Zanin, que é relator de uma ação direta de inconstitucionalidade, ele embarcou nessa tese do PSD de Eduardo Paes e travou esse negócio, levou para plenário, quando o próprio, sem esgotamento da tramitação disso aí, desse processo no TSE, porque não havia nem publicação de acordo. Lá em Presidente Kennedy, ele não decidiu, ele negou provimento a uma reclamação, porque ele disse que não tinha esgotado todas as fases no Tribunal Superior Eleitoral. Agora aí ele adotou um entendimento diferente. E fato é que estão esculhambando com o Estado do Rio de Janeiro, estão demonizando a classe política no Estado do Rio de Janeiro, esculhambaram, bagunçaram o Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro, administrativamente e politicamente, não se acerta pelas vias que tem que se acertar por culpa dessa judicialização. Essa é a grande verdade. E o Jair Bittencourt, que é deputado
acho que o Jair, se não me engano, está no PL. Ontem ele fez um pronunciamento, ele tem base eleitoral em Itapiruna, no noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ele chegou a disputar a presidência da Alerj contra o Rodrigo Bacelar. Ele ontem fez um pronunciamento na Alerj, não sei se foi agora nas últimas horas, e que é muito apropriado, que ele faz um verdadeiro diagnóstico do que está acontecendo com esse impasse no Rio de Janeiro. E as ameaças contra deputados no Rio de Janeiro, porque o chefe da Polícia Federal foi para o Supremo Tribunal Federal falar com o Gilmar Mendes no dia do julgamento, que tem 34 ou 38 deputados envolvidos com crime organizado no Rio de Janeiro. Como é que um delegado, ele vai para um dia de julgamento, ficar soprando em ouvido de juiz, de ministro do STF, e o ministro vaza isso durante um julgamento divulgado pela TV Justiça, reproduzido em redes sociais, no momento em que deputados terão que definir, poderão definir por um critério de escolha o novo governador. Isso cheirou a chantagem, cheirou a ameaças veladas. Então isso tem ocorrido de certa forma no Rio de Janeiro, e os deputados até aqui não elegem o presidente da Alerj, porque quando elegeu o presidente da Alerj, quando elegeu o presidente do parlamento, o parlamento vai brigar judicialmente, vai brigar por suas prerrogativas. E é isso que o Jair Bittencourt, ele coloca nesse pronunciamento. Nós vamos assistir agora. Porque aqui já foram tratados todos os temas que estão afligindo o povo do Estado do Rio de Janeiro, estão ridicularizando a Assembleia Legislativa do Estado. E eu queria me ater, no meu ponto de vista, ao principal deles, que fez parte do julgamento do Supremo Tribunal Federal e que faz parte da conversa de todo o judiciário brasileiro. É a falta clara da linha de sucessão no Estado do Rio. Toda acusação que se pesa contra a Alerj e toda a instabilidade que se decreta sobre o Estado do Rio de Janeiro se afronta por não termos um presidente da Assembleia eleitos. E isso, no fundo, é uma verdade. Não a verdade que construiu a saída do governador Cláudio Castro. Porque se for analisar tecnicamente, ele renunciou. O motivo da renúncia, ou as consequências da renúncia, sim, vão ser analisadas pela Justiça. Mas o fato é que a linha sucessória precisa ser recomposta. E depois, se vai andar ou não, é outro assunto. Mas a Assembleia Legislativa, senhor presidente, está sendo detonada em todos os corredores de Brasília, de propósito. Não é com o objetivo de que se cumpra a Constituição. Não é com o objetivo de que se tenha um processo democrático. Não. É pura e simplesmente para postergar a escolha do novo presidente efetivo, de fato e de direito, da Assembleia Legislativa. Por quê? Porque recomposta a presidência, abre-se a discussão para a linha sucessória. E eu não vejo isso na mão dos deputados dessa casa, nem nos de oposição. Eu vejo isso nas pessoas e nos partidos, nas direções partidárias, que temem enfrentar a eleição do mandato tampão e a eleição de outubro. E porque eles estão analisando que, infelizmente, toda a montagem que foi feita, como diz por aí, o tiro saiu pela culatra. Evidenciaram o pré-candidato Douglas Ruas, se tornaram mais conhecidos, trouxeram um debate para o Estado do Rio de Janeiro que estava morno, pesquisas sendo feitas com só um candidato posto, e isso, deputado Poubel, mudou. Então, o que se vê hoje claramente é a pura e simples intenção de não se deixar eleger o presidente da Assembleia Legislativa. E aí, deputado Anderson Moraes, Vossa Excelência tem razão. E eu quero pegar um pouco da fala do deputado Luiz Paulo, e vários colegas eu vejo hoje aqui, e me vem muito à memória do ano de 23. Todos nós corremos um risco enorme, e com Vossa Excelência eu pude discutir várias vezes. Ações atribuídas ao governo do Estado e a postura dos deputados dessa casa. E na parte do meu discurso, Tia Ju, lá no Palácio Tiradentes,
eu falei que tudo aquilo que aconteceu, um dia nós iríamos ver que teria sido necessário. Porque você promoveu uma eleição de presidente por imposição, sem discussão, com atropelo da máquina pública do governo do Estado, dá no que deu. Dá um presidente dessa casa que vira de fato o governador do Estado. E ninguém elegeu o presidente Bacelar para ser governador do Estado, muito menos se cometeu os erros que ele cometeu, nós respondermos por ele. Mas muitos deputados que hoje estão aqui se escondem desse voto que deram. Vem nessa tribuna, bate no governador Cláudio Castro, bate na base do governo, mas omite que votaram no deputado Rodrigo Bacelar. Eu tinha motivo de votar, eu era a base do governo Cláudio Castro, como sou base de governo da direita. Agora, vários colegas de esquerda votaram, e eu não estou querendo dizer aqui que votaram por motivos errados ou por motivos indevidos, não. Votaram, primeiro que ele acabou sendo candidato único, e eu confirmo a posição do deputado Luiz Paulo e mais 5 deputados que foram conosco até o final. Votaram porque nas suas consciências era melhor votar nele do que não votar. E cada um tem dentro da sua cabeça aqui o motivo. Agora, não dá para colocar o problema todo no colo do deputado que era a base do governo e se omitir de ter votado no deputado Bacelar. Então, nós temos que separar as coisas dentro dessa casa. E já para terminar, senhor presidente, dizer, eu acho que muito mais perigoso para a democracia, para a questão da estabilidade institucional, porque nós não estamos falando de deputado, nós estamos falando de estabilidade institucional do Estado do Rio de Janeiro. Quem viu a fala dos ministros do Supremo Tribunal Federal, vê o nível de entendimento que o Supremo e o Judiciário brasileiro está tendo do Estado do Rio. Não é só mais da Assembleia, é do Estado do Rio de Janeiro. Muito mais perigoso do que isso é nós não cumprirmos a nossa obrigação, que é elegermos um deputado presidente de fato e de direito. E aí se inicia uma nova discussão. Então eu sou a favor de uma eleição cumprindo os prazos, tendo colégio de líder, tendo discussão, mas o mais breve possível, porque corroboro mais uma vez com o deputado Luiz Paulo, a presidência de Vossa Excelência tem sido impecável, mas a Alerj precisa de ter um deputado eleito por esse plenário, para que a gente possa discutir com altivez os caminhos do Estado do Rio de Janeiro. Foi muito bem colocado ali o que ele fez, ele foi muito bem colocado, porque ele quer, na verdade, recompor a linha sucessória, porque o que está se impedindo ali é a todo momento o Supremo, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, o chefe da Polícia Federal, o próprio Gilmar Mendes também está mancomunado nisso, eles tentam impedir a todo momento que se refaça essa linha sucessória no Rio de Janeiro. Há uma tentativa de impedir que a Alerj eleja o novo presidente ali para recompor essa linha sucessória. Então, assim, é totalmente coerente o que fala o deputado Jair Bittencourt. Totalmente. A Alerj tem que eleger o presidente, exercer as suas prerrogativas e começar a se impor diante desses fatos. Porque o que estão fazendo ali está enxovalhando. Se tem deputado ali metido com o crime organizado e tem, prenda. Leva. Tem elemento de convicção? Tem. Vai se perguntar por que não foi preso ainda. E se tem essa prova, por que os delegados que estão investigando isso, por que os juízes que estão despachando sobre esses processos, é que eles existem, por que o Ministério Público, que deveria ter proposto isso aí, não propôs ainda, por que esses processos não andaram? Não foi a Alerj que não fez andar. Então tem falhas nos órgãos de controle externo. Alguém está sentado, está prevaricando, sentando em cima de processos. Agora o que não pode é falar, é ficar apenas dizendo, olha, tem deputado envolvido com crime organizado. Um delegado de polícia fala isso com o ministro do Supremo Tribunal Federal e eles não mandam prender e não faz nada, não vai acontecer nada. Esses deputados então continuam soltos, continuam ainda mancomunados com crime organizado. Então alguém está prevaricando, no mínimo. O que não pode deixar de acontecer é a Alerj eleger o seu presidente. Se a eleição for indireta, deputado votar, eleger governador, é do jogo democrático, é do jogo institucional.
Pode dizer, o governador renunciou antes, foi manobra jurídica, aí me desculpe, interpretação, a história da carochinha, interpretação. Eu ouvi alguém escrevendo dizendo que a questão do Rio de Janeiro, ela ultrapassava, ela estava acima da Constituição porque era uma questão civilizacional. Nossa! Dizendo, então, tinha que rasgar a Constituição porque era uma questão, porque o Rio de Janeiro, essa situação ameaça a civilização, ameaça o quê? A humanidade? Menos, né? Descer, menos. Perdeu a oportunidade de ficar quieto. Menos. Eu ouvi alguém escrever, eu não sei aqui. Mas não é, deve ter sido Fluminense. Deve ter sido gente aqui do estado do Rio. Acho que não é aqui do estado do Rio de Janeiro, não. Não sei então quem foi. Não sabe da real situação. Eu não lembro quem escreveu isso, mas eu já vi essa baboseira, essa bobagem. A questão é assim que todo mundo ali está eleito, está ali exercendo suas prerrogativas de deputado. Aliás, tem que eleger o presidente, que foi cassado. Aí o TSE não entendeu que era para cassar, não cassou. O TSE precisa se entender, saber o que foi, se votou todo mundo com a Isabel Galotti por eleição direta ou indireta. Foi um contexto que ela julgou. Cláudio Castro era governador, não tinha renunciado, depois ele renuncia. Então, assim, esse processo está todo bagunçado, ele está todo anarquizado. E essa anarquia ela está sendo acentuada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Carmen Lúcia está super incomodada com isso. Largou a presidência do TSE, antecipou a saída dela, Nunes Marques assumiu. Ela está super incomodada com isso, porque está vendo a manobra, está vendo o que estão fazendo. E onde é que essas pessoas querem chegar. E eu tenho aqui, Fábio, se você me perguntou o que é esse papel aqui, eu vou te dizer o que é esse papel aqui. Esse papel é um estudo da Agência Fonte Exclusiva sobre várias pesquisas com cruzamento de dados. Isso aqui traça um perfil do eleitorado carioca, quem vota em quem, no estado do Rio de Janeiro. Como é que vota mulher, como é que vota homem, segmentos, quais são os setores que definem eleição, quais são os critérios, quais são os temas. Esta é uma radiografia, ela é com base em duas pesquisas, uma do Veritá e outra do Paraná Pesquisa, que são as pesquisas mais recentes. Então, todas essas pesquisas que são publicadas, e uma pesquisa a gente fala aqui de 300, 400 páginas, esses arquivos, eles são devidamente feita a leitura, ali são anotados os principais pontos, os dados eles são cruzados e produzem esse tipo de relatório que nos embasa para chegar aqui e comentar. E que embasa até tomadas de decisões do nosso grupo de comunicação. É tudo com base nisso daqui. Então, quando a gente chega aqui e fala, quando a gente chega aqui e comenta, que tem que ter um embasamento. Nós não estamos falando por ouvir dizer. Nós não estamos falando aqui com base em futrica, com base em fofoca, mas nós estamos falando com base em temas que são devidamente estudados. Fontes seguras. Devidamente embasados. E o que Jair Bittencourt fala ali Você falou muita coisa que ele falou. Ele escutou o nosso programa, ele assistiu o nosso programa. Provavelmente. Mas ele fala uma coisa ali, que foi a questão do Douglas Ruas. Que o que aconteceu com esse tema todo? Ele provocou esse embaraço todo no Rio de Janeiro. O nome de Douglas Ruas foi para a rua. Então o que aconteceu? Isso mexeu, isso impactou até na questão da pré-campanha do Eduardo Paes, que até então liderava de forma folgada e viu que não é mesmo, não é bem assim quando tem outros contrapontos, quando tem outros nomes. Ele ganhou uma notoriedade muito grande, né? E outro dado que a gente divulgou aqui e que chamou a atenção e foi com base na pesquisa, com os dados da pesquisa Veritá, que foi o índice de indecisos na pesquisa espontânea. 86%. Eu lembro. 86%. Tem muita gente indecisa. E esse jogo está longe de se definir, isso não está definido ainda.